Boa tarde, amigos do atletismo catarinense. Mais uma vez estamos aqui com o quadro Memórias do Atletismo Catarinense, realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando sempre que quem não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide, cuide dos outros, para que a gente saia logo dessa. Hoje, nosso 25º quadro, e eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje. Ela foi uma das maiores meio-fundistas da história do nosso atletismo. Eu tenho a honra e o privilégio hoje de conversar com a nossa querida Mara Cristina Lemos de Andrade. Tudo bem, Marinha? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Saudade desse povo, que saudade. É mesmo, né? Quanto tempo, né, Marinha? Eu que te conheci Mais de desde... 20 anos. Mais, bem mais. Eu que te conheci desde pequenininha, quando começaste a correr lá e acompanhei toda a tua trajetória. E essa história bacana que a gente vai conversar hoje aqui. Para os nossos amigos que estão nos assistindo, só para dar o cartão de visitas dessa fera, é o seguinte. A Mara Cristina de Andrade, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, ela conquistou 24 medalhas. 9 de ouro, 11 de prata, 4 de bronze. 17 em provas individuais e 7 em provas de revezamento, só para abrir os trabalhos, Marinha. Não é fraca, não. Mas eu sempre pergunto aqui, Marinha, para os nossos convidados, onde, quando, quem que descobriu, como é que foi o início da história da Mara no atletismo? Conta para a gente, Mara. Então, eu comecei na escola Lúcia do Livramento Maiporne, lá no Monte Serra. Eu estudava lá, aí teve uma competição escolar, que foi no Exército. Eu tinha 11 anos, aí fui participar da prova do 1.500 metros rasos e ganhei a prova nos Jogos Escolares do município de Florianópolis. Meu Deus, eu me lembro disso. Olha só, hoje em dia, a criança de 11 anos nem pode mais correr o 1.500. Naquela época não tinha problema. E eu lembro, eu estou puxando isso aí porque eu lembro muitas e muitas vezes que na época a gente colocava uma linhazinha na chegada, era uma linha de lã que o atleta passava e arrebentava. E essa senhora aí, Mara Cristina de Andrade, por muitas vezes ela não rompeu a fita porque ela era tão baixinha que ela passava por baixo. Isso é uma coisa assim que ficou muito na memória de todo mundo. Com 11 anos, então, Mara, primeira competição, 1.500, já ganhou isso? Sim, com 11 anos. Depois, eu com 12 anos, eu fui disputar um Mundial na França, aí já estava treinando com o Zé Maria Nunes, né? Tô na Dali a escola do minha Zé carreira Maria. foi com o Zé Maria Nunes, com 12 anos, fui disputar na França. Fosse na França disputar a Ginasíades, né, que chamavam de escolares, não é isso? Ginasias, Como é que foi isso. lá? Conta um pouquinho dessa passagem, que nem eu lembro muito bem. Como é que foi essa história lá na França? Como é que foi essa viagem? Então, lá na França foi a minha primeira viagem internacional, né? Minha primeira competição. Lá eu fiquei entre as 10 primeiras na prova do 1.500 metros rasos. Meu Deus do céu, com 12 anos de idade. Para os amigos verem o talento, a capacidade que essa mulher tinha. Bom, aí a Marinha, com 12 anos, começou a treinar com o Zé Maria, geralmente aqui na pista da Universidade Federal, representando a DIEE, as equipes, e aí começou uma carreira, principalmente na categoria escolares, né, Mara? E você disputou muitas competições escolares. Antes da gente chegar nos clubes, nos Jogos Abertos e tal, você teve muita competição em escolares. Lembra um pouco dessas passagens, algumas histórias aí para a gente aí? Eu participava sempre nos escolares em Brasília, várias vezes, eu sempre entrei entre as 3 primeiras nas provas de 800 e 1.500 e até o 3.000 metros. E nos Jogos Catarinenses também, né? Mas eu participava mais também de provas rústicas, né? Prova de rua. Então, eu não Isso, tinha idade. Sempre isso, ia em todas as provas, todas as competições. Eu não participava só até 16, 17. Quando eu sim. comecei a minha carreira, já participava de todas as categorias. É uma coisa interessante, né? Eu lembro muito bem, porque naquela época, como eu falei, não tinha restrições para os pequenos, que eu digo, 11, 12, 13 anos, competir junto com adultos. E a Mara, realmente, ela competia demais. E aí tem a passagem na rua, que é um capítulo que eu vou abrir daqui a pouco, sobre corridas de rua. Mas só fazendo esse parênteses agora, me lembro que a Mara, ela treinava muito, ela corria muito, ela tinha um fôlego absurdo.
E era natural que fosse para as corridas de rua, né? E na equipe do Adiee, né? É, do AD. Corria muito, eu me lembro. Bom, aí a Mara ia para Brasília, ganhava jogos escolares brasileiros, trouxe muitas glórias para o atletismo de Santa Catarina. E daqui a pouco a Mara começou a competir em jogos abertos. Pelos meus registros aqui, Mara, pelos meus registros, pode ser que eu esteja errado. Você começou nos Jogos Abertos em 1981, foi isso? Lá em Lages? Em Foi teu Lages, primeiro Jogos foi. Abertos? Eu não Foi meu lembro primeiro realmente, eu não jogo. lembro qual foi o teu resultado lá. Agora aqui de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que tu já ganhou medalha no primeiro Jogos Abertos, não ganhou? Foi no 1.500 metros. Eu, 1.500, né? se não me engano, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar. E primeiro foi a Foi. Silvana, e segunda a Ieda, e eu acho que eu fiquei em terceiro. Não tenho certeza, assim. Já faz Na muitos época, anos, né? na época, cada município podia escrever 3 atletas. Floripa Três fazia primeiro, atletas. segundo e terceiro, né? E olha, Isso. veja bem, em 81 tu tinha que idade? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Hoje não poderia mais, né? Hoje. Não. E aí, Mara, olha só, para tu ter ideia, tu falou do 1.500 metros, essa prova foi o 800 e 1.500 foram as tuas grandes provas. Mais uma informação, que talvez nem tu saiba disso. Nas melhores marcas dos Jogos Abertos, as melhores marcas, tu aparece mais vezes nos 800 metros. Tu que tem maior número de melhores marcas nos 800 metros na história dos Jogos Abertos. Considerando que você já parou há mais de 20 anos, considerando Mais que de nesse 20 anos. período vem um monte de gente de fora aí para correr a prova, você tem um patamar, assim, hoje no nosso atletismo, lá em cima. Daqui a pouco eu vou falar mais números, eu vou falando os números e conversando, falando e conversando. Mas assim, eu me lembro que no início eu corria mais longo, né? 1.500, 3.000, rua. Né? E como é que era esse treinamento, assim, uma menina de 11, 12 anos, no meio daquele monte de adulto, no meio de Silvana Pereira, monte de Ieda? Inclusive, a Ieda vai ser uma das nossas próximas entrevistadas em seguida. Já foi a Delise anteriormente. Eu estou pegando a turma do fundo agora. E como é que era treinar no meio delas, que eram bem mais velhas que tu, e a carga de treino era tudo igual ou tinha divisãozinha ali? Não, não era tudo igual, né? Elas já tinham mais idade, mais tempo de treino, então os treinos dela eram mais longos, o meu era mais tranquilo. Era bem mais tranquilo, acho que também pela idade que eu tinha, né? O Zé Maria, então, aliviava mais os meus treinos. Mas E também eu não a, gostava muito de treinar, né? Eu era um pouco malandra. Eu lembro, eu lembro dessa história. Não, mas não era malandragem, veja bem. Você era uma criança ainda, 11, 12, 13 anos, era uma criança, queria brincar, queria ter toda aquela rotina. Caía ali no meio daquele treino que aquela equipe fantástica que Florianópolis tinha, só feras, né? E ao mesmo tempo que queria ser criança, também tinha todo o lado da responsabilidade, né? E aí você foi conquistando esses espaços no meio das feras, né? Treinando a questão de rotina de treino. Como é que era isso? Quantas vezes por semana você treinava, lembra? Eu treinava toda manhã, de segunda a sexta. Todo Né? dia, né? Assim que eu lembro, assim, de uma certa idade, até os meus 16 anos, eu treinava 5 vezes por semana. Depois, logo, eu fui mãe nova, né? Com 17 anos eu fui mãe. Foi, né, Mara? Tu foi mãe muito jovem, né? Foi, com 17 anos. E quando eu voltei a treinar com 18 anos, onde que eu fiz os meus melhores resultados, no 800, no Foi, 1.500, que aí foi. sim eu me dediquei a treinar, né? Aí eu treinava de segunda a sábado, treinava às vezes de manhã e à tarde, aí sim que eu entrei na carreira mesmo treinando certinho. Entrou Então, na antes maturidade, né? Entrou na antes, maturidade, né? por causa da idade também. Eu vou falar Era da mais uma vovó, diversão antes, né? eu vou falar da vovó Mara daqui a pouco, mas a netinha está com quantos anos? Netinha, netinha? A minha neta está com 9 anos, a minha filha 9 está anos. com 35. Pois é, né? Mas nós vamos falar da vovó mais pro final aí. E aí a Mara começou essa carreira louca, assim, essa loucura que eu digo no bom sentido, né? Era treino 5, 6 vezes por semana, chegava sábado, domingo competição. Quando não era pista, era rua. A alimentação da Mara, como é que era assim? Era tudo coisa natural? Não, naquela época não tinha suplementação, não tinha nada, né? Vocês corriam mesmo no Então, natural, né? eu comia o normal, sempre comi normal, nunca teve uma alimentação adequada, nada. Sempre em casa mesmo, comida normal.
É, Não tinha e nada. não tinha, na suplementação naquela época era muito Não, raro, não né? tinha. Não tinha nada, era tudo normal mesmo. Eu vou dar mais alguns números da Mara. Ela ganhou medalha nos jogos. Eu estou falando de jogos abertos ainda, não estou falando do absoluto, que absoluto os números são maiores ainda. Nos jogos abertos ela ganhou medalha no 400, no 800, no 1500 e nos revezamentos, no 4x400. Né? Então a Mara, 4% ela também. ganhou medalha 400 também? 4% eu também ganhei. Ah, foi, me lembro uma vez, te colocaram lá e tudo, me lembro, agora eu lembro disso. Então, assim, a versatilidade que a Mara tinha, né, de conseguir fazer 3 provas, jogos abertos, correr revezamentos, né? Essa energia, esse pique, essa vontade que a Mara tinha, claro, a gente sabe que o treinador influencia, mas lá na essência, lá no começo, assim, de onde é que saiu essa força, Mara? Que história é essa? Conta para nós. Olha, às vezes eu me pergunto, né? Às vezes eu me pergunto como é que eu conseguia competir tanto e sempre lutando para querer sempre chegar entre as 3 primeiras. Olha, nem eu sei te falar que disposição, que vontade que eu tinha, É sabe? Mas verdade, era, né? Eu me lembro assim, a gente fazia muita competição aqui na Universidade Federal, né? E eu me lembro uma vez que você competiu, você ganhou o troféu Fucabem, não foi? foi, ficar bem. Troféu Fucabem. Isso. Você ganhou 2 ou 3 anos seguidos aquilo lá. Era a época que passava por baixo da cordinha ainda, né? Então, É, bem essa. vocês não têm ideia do que essa mulher era moleca. Vocês não têm ideia como ela era moleca. Essa carinha aí que vocês estão vendo, né? Ela era moleca, moleca faladeira, mas tinha uma coisa assim que a gente admirava muito em ti, Mara. Era a tua educação, mesmo sendo uma moleca, e a tua determinação. Isso era uma coisa assim que era e é até hoje, para quem lembra daquela época, o exemplo que você passava para nós desde pequenininha, a dedicação e a determinação. E, Determinação. exatamente, que gerou toda essa carreira, né? Mais números, né? A Mara, nos 1.500 metros nos Jogos Abertos, ela, entre a primeira e a última medalha dela, foram 12 anos. A primeira foi em 1981, que ela falou aí, Lages, e a última foi em 1993, em Tubarão. Muito bom. Lembra disso, Mar? Foram 12 anos ganhando medalha numa prova, que é o 1.500, fora as dos 800 é outra, para ver a longevidade dela, né? A longevidade que eu digo em termos de tantos anos competindo em alto nível, né? Tantos anos competindo não só em Santa Catarina, como no Brasil. Vamos sair agora dos escolares, vamos contar um pouquinho a história fora de Santa Catarina, depois a gente volta. Nesses, já foi para brasileiro, já ganhou brasileiro, ia para brasileiro e tal. Mas daí começou a competir os brasileiros das categorias. Você chegou a competir no menores, chegou a competir no juvenil e depois no adulto. Você foi nas 3 categorias, você foi para brasileiro, sul-americano ou não? Lembra? Conta para nós aí. Então, sul-americano eu fui no adulto. Foi depois Só que no eu tive a adulto. minha. Eu tinha 19 anos, quando eu fui para o sul-americano, que eu fui campeã sul-americana na Colômbia, dos 800 metros. Foi o meu Mas, melhor resultado. sim. Mas E no o Troféu menores e o Brasil, juvenil, todos brasileiros, né? Ganhava também, né? e no Troféu Brasil adulto, eu sempre entrava entre as 3 primeiras, no Me 800 lembro. metros ou no 1500, sempre entrava. Dificilmente não entrava entre as 3. É verdade. E, tinha muito assédio das equipes de Rio São Paulo naquela época para te levar para lá, Mara? Olha, eu acho que São Paulo, né? São Paulo sempre convidava a gente para ir. Mas como eu era muito nova e muito família, né? Porque eu sempre fui muito família, muito com a minha mãe, como eu também tive uma filha muito jovem, então eu nunca quis ir. A única cidade, o único município que eu corri foi por Concórdia, mas sempre por Florianópolis, sempre defendendo Florianópolis. Sim, sim. Aqui dentro de Santa Catarina até era normal o pessoal mudar um pouco de cidade, continuava treinando na sua, tudo bem. Mas eu sei que São Paulo, principalmente, te assediava muito. E aí a pergunta que eu falo assim, vamos fazer uma imaginação. A Mara poderia ter aspirado uma Olimpíada, por exemplo? O que faltou para isso? Eu acho que faltou
apoio, né? Mais apoio, porque nós não tínhamos apoio nenhum, né? Às vezes a gente recebia uma bolsa, uma ajuda, nós não tínhamos apoio para treinamentos, para nada, né? Então, para mim, faltou apoio. Porque... Não, e também naquela época tinha muita politicagem, né? Eu É, sempre deixava o Rio, São Paulo na frente, esquecia do resto do Brasil, era uma briga. Porque, veja bem, você ia sempre para Troféu Brasil, para brasileiro, ficava entre as três primeiras. Se tivesse um projeto naquela época, não só em Santa Catarina como no Brasil, de pegar esses atletas jovens e focar e treinar, com certeza, não digo que fosse para uma Olimpíada, mas iria para muitas competições internacionais, né? Que era incrível, né, Marinha? Eu me lembro tu correndo, tecnicamente, estilo, no início corria toda errada. Mas tinha um gás, tinha um fôlego, tinha uma raça, uma determinação que era incrível, né? E depois, assim, eu me lembro, teve um período que tu treinou com o Alexandre Vaz, não foi? treinei com o Alexandre. Aquele eu acho que foi um período assim, mais qualificado do teu treino em termos de correção dos teus defeitos de corrida, não foi isso? Foi. E também foi muito pouco tempo, né, que eu fiquei treinando com o Alexandre, né? Foi, Então, mas foi. O Alexandre, ele infelizmente, ele parou muito cedo com o atletismo, né? A gente até hoje lamenta isso. Ele parou muito cedo como atleta e parou muito cedo como treinador. Ele tinha um trabalho brilhante, né? Mas voltando assim, você treinou com o Zé Maria muito Zé Maria. tempo. Aí quando você foi para a Concórdia, você treinava com quem? Eu treinava com o Alexandre. Ah, foi aquele período do Alexandre, né? O Então Alexandre. foram poucos treinadores que tu teve então, Zé Maria e Alexandre basicamente. É. Chegou a treinar Treinei. com o Jomelson uma época ou não? Ah, Chegou a treinar com o Jomelson algum tempo ou não? Não me pouco lembro. tempo também. O Jomerson foi um período bem curto mesmo. Tu tinha Bem uma curto. grande parceira, que eu tenho certeza que vocês são grandes amigas até hoje, né? Que é a Cristiane. Somos É, era, comadres. era essa, a grande parceria, assim, Mara e Cristiane. Elas andavam sempre juntas, faziam praticamente as mesmas provas, eram super amigas e elas corriam muito parecidas, assim, tinham um ritmo muito forte. A Mara atingiu resultados melhores que a Cris, mas assim, elas são até hoje, né? E onde é que anda a Cris? Conta para nós. A Cristiane anda bem, anda aqui em Floripa, casou, tem 2 filhos. Tá bem, tá A última bem. vez que eu falei com ela, ela trabalhava numa empresa de segurança. A última vez que eu vi ela, faz Segurança. muito tempo, né? Nunca mais vi É, ela, faz tempo. não, mas não está mais trabalhando, está em casa. Está Agora em está casa, cuidando da dona... filha. Coisa linda. Quando falar com ela, manda um beijo que eu mandei. Tá bom. Mara, aí, veja bem, aí nós vamos passar um pouquinho mais que Jogos Abertos. Eu estou fazendo um trabalho de as melhores marcas e os recordes absolutos. O que é absoluto? De toda a história, de todos os tempos, os atletas que 50 melhores marcas e os 50 melhores atletas. Tu dá as melhores marcas dos 800 metros, absoluto de todos os tempos, a Mara Cristina de Andrade tem 12 das 50 são dela. Dos 1.000 metros, 4 ainda são da Mara. 4. Ela corria o 1.000 metros lá nos anos 80. E o 1.500 também, 4 ainda são da Mara. Isso, as melhores marcas. Com os melhores atletas, entre os 800 metros, ela é a terceira melhor atleta de toda a história do nosso atletismo. Tiveram que trazer duas de fora, hein, Mara, para te ganhar. A É, Celinha e a Cristiane está correndo agora. No 1.000 metros, ela é a sexta melhor da história toda. No 1.500, ela é a nona. Aí, se buscar mais marcas, ela tem no 400, ela está entre os 40 melhores. No 3.000, ela está em 15º. No 10.000, que eu não me lembrava, tinha escorrido 10.000, ela está em 40º alguma coisa. Essa 10.000 nem eu lembrava. Né? Para vocês verem, meus amigos, a versatilidade dessa pessoa que estamos falando, dos 400 aos 10.000, ela está entre as melhores marcas, as melhores atletas da história do atletismo catarinense. Né? E Marinha, nesse período todo, tudo que a gente está falando, brasileiro, sul-americano, não sei o quê, a Mara corria rua. Sempre. Né? Sempre correndo rua, que eu me lembro. Todo final de semana tinha corrida. Como é que era conciliar isso? Rua, pista, que são coisas completamente diferentes. Como é que a Mara fazia isso? Conta para nós. olha, eu sabe que eu era malandra para treinar, né?
Eu era Nada. malandra. Mas dava, né? A gente tinha um jeitinho, a gente gostava muito nas provas de rua, porque sempre tinha premiação em dinheiro, que Sim, ajudava sim. bastante a gente. Então, né, lá, e como eram praticamente os mesmos treinos, né? Porque fundo, tu tinha que estar sempre fazendo fundo, então não era tão difícil correr pista e rua. Quais foram as provas assim que tu lembra assim que foram mais significativas para ti na rua? Eu já corria São Silvestre, né? Quando eu Ah, tu tinha foi 12 anos, é, 12? fui na São Silvestre, eu fiquei em 13º feminino. Nossa, isso nem eu sabia, Marinha. Em 82, Nem eu sabia disso. eu fui na prova da São Silvestre. Então, é uma prova que me 12 anos. marcou muito. Mas chegou a correr outra São Silvestre depois? Ou? Depois corri outra São Silvestre no outro ano seguinte, né? Em 83 eu corri São Silvestre. Pô, As provas de 12º com fundo, 12 né? anos? As provas de fundo que sempre tinha em Santa Catarina, eu sempre participava. Sim, Corrida sim, de não, Santa mas Catarina, da tudo que é corrida Corpus. estava lá, corrida da polícia. Chegou a correr maratona, maratona, 42, chegou a correr ou não? Eu fiz uma mini maratona. Maratona eu nunca fiz. Nem meia maratona, com 21? Meia maratona fiz. Aqui em Florianópolis eu fiz uma meia maratona. Fiquei em segundo lugar. É mesmo, é? Isso eu também não lembro. É porque naquela época Foi. a gente não acompanhava muito a rua, né? A gente ficava mais na pista, né? Uhum. Qual foi a meia maratona que tu ficou em segundo, lembra? Foi aqui em Florianópolis. Até quem ganhou foi a Sandra, de Blumenau. Eu não sei se foi Sandra da André. Córpolis. Eu acho que foi da Córpolis, que tinha aquele circuito de corrida rústica da Sim, Córpolis. sim. Aí É tinha que uma meia maratona. Eu corri. ah, Eles tinham várias provas, né? bom, aí eu me lembro aquele circuito da Córpolis, vocês participavam de tudo, né? Quantas vezes tu ganha aquele circuito da Córpolis, lembra? Olha, não lembro. Vou ficar te devendo essa, eu não lembro, mas eu sempre participava. Eu me lembro. Aí o Zé ele fazia um plano de treino assim para vocês muito forte, que eu lembro, né? O plano dele era bem forte. Uhum. E já contemplava a rua e a pista. Mas eu me lembro ali na nossa querida pista de carvão da universidade ainda, lembra? Ali, frio, vento, chuva, sol, calor, você estava ali. E eu me lembro de quantas repetições, vocês faziam muita repetição, lembra? Tiros. Vários, vários tiros de 1000. Ô, Mara, e eu me lembro assim também do alojamento, jogos abertos, Floripa, né? Lembra que tu agitava aquele alojamento? Tu era bem falante, tu era bem... Conta Sempre alguma gostei de história muita de festa, alojamento. né? Conta uma Sempre historinha de gostei de muita alojamento para nós aí. festa. Eu sei. Conta uma historinha de alojamento para nós aí. Olha, não lembro bem, eu lembro de um alojamento, de uns Jogos Abertos, que eu fui em Itajaí, que depois dos Jogos Abertos sempre tinha as festas, e nós estávamos num Sim. barzinho, em cima de uma mesa, no pagode, uma pessoa veio, me deu um soprão, eu caí sentada em cima de uma garrafa. Levei ponto na minha poupança. Histórias assim, né? E muito bom, né? Era muito bom. Era uma família que se unia, né? É, Muito sempre bom. aquela. Todo mundo esperava o baile do atleta, lembra? Muita festa, né? Não sei por que eles faziam o baile do atleta sempre depois do atletismo, já notaram? Lembra disso? Acabava o atletismo, tinha o baile do atleta. Aí a gente ia lá Porque o e atletismo é um tentava. povo mais festeiro, né? É, 82 foi em Itajaí, lembra? Essa história da garrafa aí. Eu É, puxei a história porque eu lembrava da história, eu queria que tu contasse, senão eu ia contar. Mas que legal. Mara, outra coisa. É, nos Jogos Abertos, vocês tinham assim, um compromisso muito grande com os municípios, né? Muita gente aqui já falou que não adiantava ganhar o brasileiro, tinha que ganhar os Jogos Abertos. E é. essa cobrança era mesmo assim ou era impressão só de alguns? Como é que Não, tinha essa cobrança? era assim. Se não tivesse resultado nos Jogos Abertos, para eles não eram nada, não significava nada.
É, né? Que a gente ganhava uma bolsa da prefeitura, né? Pelo resultado dos Jogos Abertos. Não vinha por outro resultado. Aconteceu alguma vez de coincidir um brasileiro com Jogos Abertos e vocês ter que ficar aqui? Aconteceu isso? Não estou lembrada. Do atletismo, eu não estou lembrada. Se eu Contigo, não. participei disso. Com outros colegas já aconteceu isso. Chocou brasileiro com Jogos Abertos, teve Copa de Jogos Abertos. Mas também eu acho o seguinte, se a gente for olhar pelo lado das prefeituras, são elas que bancam, que dão, né, dão bolsa. Eles tá certo, tem que cobrar Tá isso. certo, Às vezes é uma questão só do calendário que choca, né? E a gente tem que adaptar o calendário. Marinha, qual foi a grande competição da tua vida? Minha grande competição, Aquela assim que tu, quando tu lembra, é essa. Qual é a tua grande competição? a que eu mais lembro foi do Sul-Americano. Porque pelo Brasil foi eu e a Celinha, né? Foi o meu primeiro Sul-Americano adulto. E eu não esperava, porque eu estava saindo da gravidez, né? Tinha acabado de ganhar neném. Então, é uma competição que eu sempre tenho na minha mente, foi 800 metros na Colômbia, quando eu fui campeã. Na Colômbia. Foi em 82, 80, que ano foi isso? Não, 82? em 89. 89. Ah, sim, já foi no É, adulto, né? Já já foi foi no no adulto. adulto. E a Celinha ficou em segundo? Ela foi em terceiro. É. Célia Regina Ferreira dos Santos, é uma carioca que competiu várias vezes aqui em Santa Catarina por Isso. Criciúma, por Blumenau, e era uma grande adversária que tu tinha, né? É. O 800 era a grande adversária. Uma pessoa muito querida dessa linha. E aqui em Santa Catarina, nossa Santa Catarina, qual foi a grande competição da tua vida? Primeiro, Jogos Abertos, né? Jogos Abertos Qual? em Joaçaba. Jogos Abertos em Joaçaba também, onde que eu ganhei o 800 metros, foi antes da Celinha vir para Santa Catarina. Se eu não me engano, foi 88, Joaçaba. 88. Teve 2 anos Ou... seguidos, Joaçaba, 88 e 89, foi 2 vezes lá. Então, foi em 88. E foi os Jogos Abertos de Santa Catarina, é. Que foi em Joaçaba. Também, para mim, é um que eu... E no 1500 eu fiquei em segundo lugar. E no 800 eu ganhei a prova do 800 metros. E o revezamento também, não foi? E o revezamento 4x4 também. Tu estava naquele revezamento em 91 em Chapecó, acho que tu estava, né? Não sei se tu correu para o Concórdia. Aquele revezamento que foi Concórdia e Chapecó, que correram juntos até o finalzinho, que no final acho que foi a Margit ou a Cornélia. Foi Foi eu? tu? É, porque eu fui a terceira, né? E a Foi pro quarta foi Concórdia, né? a Taninha. Foi pro Foi pro Concórdia, né? Concórdia, eu participei pro Concórdia. Vocês perderam ali no finalzinho, né? No A finalzinho foi Celinha perdeu para Cornélia. Cornélia. E eu e a Margit foi a terceira. E eu e a Pau a Margit pau. entregamos o bastão junto e ela depois chegou lá para me beliscar. Nunca vi que guria danada. Eu fui buscar ela. Foi, Sabe foi que pro aquela Chapecó. foi... Eu já vi muita prova de 4x400 na minha vida. Aquela foi a mais bonita. Até É, hoje, foi a prova mais bonita. Foi o tempo todo ali. Aí o pau a pessoal, mas pau. a Taninha até contou isso para nós, porque ela era velocista, colocaram ela para fechar e pegou a Cornélia, que era uma 400, mas a estratégia estava certa, né? Botaram 3 fortes antes para abrir, só Uhum. que tinha o fator Cornélia do outro lado, que também era pesadíssima. Ela, Margit, né? A Margit também era Nossa. outra. Magda, Cornélia, Rosilei, eu não lembro qual era a quarta, era um timaço, né, de Chapecó também. Foi fogo. Mara, daí tu competiu, pelos meus cálculos, como eu falei, até 94 ou foi um pouquinho mais? Não me lembro. Foi até Jogos 94, né? Abertos? Não, geral, geral. Eu acho que foi 94. Eu acho que sim, né? Porque Eu não lembro bem quando eu parei. 94 os Jogos Abertos foi em Floripa, lembra? Foi Não, em aqui. Floripa eu não participei. Então foi em 93. É, em Floripa eu não participei. Eu lembro que eu não Aí, participei, já não estava aí, mais. aí em 95 foi Rio do Sul. Acho que tu não estava mais não, né? Não, não estava. Eu acho que foi em 93. Meu último Jogos Abertos foi em 93. O que levou a Mara a encerrar a carreira? Olha,
como eu te falei, né? Eu comecei muito jovem, né? Sim. Aí já cansa, né? Cansa Que, e já tinha filha, tinha família. que Aí idade tu fui tinha para em outro 94, rumo. Mara? Que idade tu tinha em 94? 94, Nasceu em que ano? quase 30 anos eu já estava. Com 26 É, anos. Foi em foi 68. foi uma vida muito longa no atletismo, mas É começou muito muito jovem, cedo, né? né? É. Vai ter Cansei família, logo. tudo. É, É, porque eu digo isso porque hoje as boas meio-fundistas estão no auge com uns 30 anos, 30 e pouco, é, né? Acho até que você encerrou um pouco cedo a carreira, mas também tem outras coisas na vida, né, que é. nem sempre dá para conciliar, né? E aí a Mara, mamãe, né? Depois foi vovó. O que que a Mara fez da vida depois que parou aí? Além de ser dona de casa, o que mais que ela fez? Então, eu tive um problema de saúde, né? Eu tive câncer Sim, 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 de sim. mama e de bexiga. Mais uma vitória na vida, né, Mara? Mais Mais uma uma vitória, vitória. uma grande vitória, né? Foi a Sim, maior sim. vitória da minha vida. Eu sei disso. Porque não é fácil, né? Quem passou por uma É. luta que foi bem difícil, mas estou aí. Agora estou aposentada, estou cuidando da minha neta. Tá, mas você aposentou em quê? O que que você trabalhava? Conta pra gente. Trabalhava na área de segurança, eu era vigilante também. Ah, tu também era da turma da Cris lá? Trabalhava de vigilante, eu fui trabalhar com a Cristiane. E aposentou há pouco tempo, né? Me aposentei faz 7 anos. E Ah, faz já nove faz tempo. anos, faz 9 anos que eu tive a doença. Depois de 2 anos e meio, eu me aposentei. Que bom. E aí tá curtindo essa vida de vovó? Curtindo a vida de vovó, cuidando da netinha, namorando. É, eu sei que tu é namoradeira, que anda nada, né? Só namorando, porque casar eu não quero mais. Eu sei. Ô, Mara, essa passagem toda no esporte na tua vida, claro que foi a grande virada na tua vida foi o esporte, né? Mas assim, eu quero ouvir de ti, o que é que significou na tua vida daquela menina de 11 anos que foi descoberta lá na escola, né? Essa grande virada na tua vida, ou o atletismo já fazia parte, porque começou tão cedo. Que é que significou o atletismo na vida da Mara? Olha, para mim significou muita coisa, né? Porque primeiro do meio que a gente, né, do lugar que eu vim, né? Porque quem vem de morro, de favela, né, o meio que leva, então ali a gente tinha foi para mim foi uma infância muito boa. Me fez ter grandes amigos, me fez enxergar a vida para frente, né? Porque é bem difícil quem vem da onde que eu vim, né? Pois Então eu vejo a é, atletismo assim muito bem. eu puxei isso, Mara. Claro, eu conheço a história da tua vida, mas eu puxei isso justamente para ser. Eu sabia que você ia falar isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas culpam da onde venho. Uhum, Não, você fala de onde vem com orgulho uhum. e o esporte, né, o valor do esporte nisso aí. Então, essa mensagem, essa determinação que você teve, e muitas tiveram também, eu não, acho que não é a culpa da origem da gente, a culpa é da gente mesmo se determinar a fazer as coisas, não é isso? Uhum. Ver o caminho, né? Ver lá à frente de outra forma, né? Não querer as coisas fáceis, porque da onde que eu vim, principalmente da comunidade que eu vim, né? Poucas pessoas faziam esporte, viam o mundo de outra forma, no meio das drogas, do roubo. Então, graças a Deus, o atletismo me ajudou a não ir para esse lado. Sim, sim. Mas como eu disse, você sempre foi uma pessoa determinada e uma pessoa de boa índole. E a índole, ela independe de onde tu mora. Tu pode morar na beira-mar norte, pode morar no topo do morro. Se não tiver índole, não adianta. Você sempre teve essa índole, essa determinação aí que foi muito legal. Mas vamos voltar um pouquinho mais para o atletismo. Vamos voltar um pouco para nossas equipes, né? A DIE, UFSC, Jogos Abertos e tal. Você já falou que o Zé Maria foi o seu treinador mais tempo, né? Foi. O Alexandre um bom tempo, um pouco tempo. A Mara, assim, o que é que a Mara... é, a Mara sempre concordava com o que os treinadores falavam ou a Mara também questionava? A Mara batia de frente, a Mara discordava e dizia, não, pode ser diferente. Ou era assim
aquela pessoa obediente mesmo e sem discussão? Como é que era? Eu era assim. Eu era Não, assim. não é errado, não é errado. Não, com certeza, eu era assim, principalmente Confiava no no, começo, confiava no trabalho, confiava no no treinador. trabalho. Sempre confiei. Eu sempre É, tive o Zé Maria como um pai meu. sim, sim. Sempre, E sempre foi, né? tive. Foi, né? Sempre. Porque, Eu era bem assim mesmo, tapada mesmo. não, mas não é Fazia o que tapada, eles é mandavam. focada. Isso aqui foi para focada, não é para tapada. Sempre fiz o que eles mandavam. Porque eu Sempre. vejo assim, tem muita gente que se perde às vezes, porque chega um ponto que quer saber mais que o Não. treinador. A Mara não, né? A Mara... E quem foi as tuas grandes adversárias, Mara? Nas tuas provas que tu fez, quais foram as tuas grandes adversárias em Santa Catarina e no Brasil também? No, em Santa Catarina, minhas adversárias era sempre a Silvana, a Ieda, a Celinha, né? Sim. Mas mesmo a Silvana, a Márcia Narlock, que começou junto com a gente, depois se destacou, foi É, embora, né? Mas a gente mas você foi para distâncias maiores, né? Mas ali no 800 e 1500, a Silvana não fazia 800. fazia A 1.500, Celinha fazia 800. 1500, mas 800 era a Celinha, 800 era a Celinha e a A, Ieda, né? Cris, a E a Cristiane Cris, também, claro. A Cris sempre ali na cola ali, sempre sempre ali. grudadinha, Não né? dava, né? Amiga, mas vou junto. Mas na O, hora da prova é hora da prova. sim, sim. O, como eu falei lá bem no início, né? Vocês foram uma geração, além de uma geração brilhante, vocês tiveram grandes adversários, né? Vocês tinham motivação para treinar, porque tinha que ganhar da Silvana, tinha que ganhar da Ieda, tinha que ganhar da Célia, tinha que ganhar, né? Porque amigos, negócio à parte, né? E isso era uma motivação maior que vocês tinham para a competição? Então, na nossa própria equipe já tinha ali uma disputa, porque era eu, a Silvana, a Ieda, tinha a Genesi, Ah, Genesi também, não falamos dela, isso, né? tinha a Marisa, uma menina também que já há muito tempo. Então, Sim, entre as três primeiras para ir para a competição, para o Zé Maria levar, então entre nós já tinha 5 para disputar o lugar. a, Então, sele... a competição já começava no treinamento. a seletiva da equipe já era uma competição, né? A seletiva. Se, É, se pega mal no dia da seletiva, já estava fora, né? já estava fora. Era duro, né? Era duro. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia estão catando atletas. Vocês tinham um volume de gente que, para pegar Principalmente no vaga, fundo, né? para pegar vaga não era fácil. E outro dia, não sei quem foi que estava aqui comigo, deixa eu buscar na memória aqui, eu acho que, não sei se foi o Assunção, alguém que falou que, é, como hoje em dia está difícil de fazer os jovens treinar fundo, né? Pela desmotivação. Como é que tu vê isso, Mara? Eu acho que é a televisão, é o computador, é o jogo que está fazendo as crianças, os jovens se afastar? A internet hoje leva o jovem para outros caminhos, né? Não se, não se dedicam mais em esporte, né? E principalmente fundo, né? Fundo está sendo, meio fundo e fundo está sendo bem complicado hoje em dia, né? E que conselho tu dá para essa gurizada aí que vai ver a gente e quer fazer 800, 1500? O que a Mara diz assim, te motiva como? Olha, o que eu tenho a falar para esse jovem é que o atletismo, principalmente o atletismo, é um esporte muito gostoso, né? É uma sensação muito boa de fazer. Quem vai para o atletismo nunca mais vai querer deixar de fazer. Então, eles têm que se incentivar a correr, saltar, a lançar, que é muito bom o atletismo. Né? É uma coisa diferenciada na vida da gente, né? E, Mara, qual foi... Eu sempre peço assim para os nossos convidados deixar... Já deu várias mensagens hoje para a gente, né? Já deu várias, mas assim, para a vida, para a vida. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, para essa grande comunidade do atletismo de Santa Catarina que vai nos assistir, que estamos gravando hoje, e que muita gente te conhece, te admira? Que mensagem, que lição para a vida das pessoas você passa aí para todos nós? Do atletismo? Tu Da fala da minha vida. mensagem, da vida de hoje Isso, da e de vida para hoje o é tu cuidar, né? atletismo.
da vida com o atletismo. Fala para nós. Hoje a vida é se cuidar, eu fazer esporte, caminhar, ter uma saúde sadia. É isso que eu digo, né? Se cuidar, principalmente com a Covid, aí tem que se cuidar. Essa é a minha Né? mensagem. É verdade. Esse vírus que vem para mudar o mundo, na nossa concepção de mundo, mudou tudo, né? E, Mara, o que a Mara hoje está fazendo? É uma aposentada, já disse que gosta de namorar, que gosta de... Agora, eu sei que com essa pandemia a Mara não está saindo nem para dançar, que ela adora Nada. dançar, que eu sei, né? E tá curtindo a vida do jeito que dá hoje, né? Você mora onde hoje, Mara? Tá lá Eu moro na no... Tapera. Pera, né? Perto da base É, aérea, né? isso. Moro aqui há Isso. 30 anos. É verdade, sempre moraste por aí, né? Sempre nessa região. Marinha, do atletismo, porque todos os números que eu já apresentei aqui nas minhas anotações, eu esqueci de alguma coisa? Esqueci de algum número? Esqueci de algum recorde? Esqueci de algum... Não. É Lembrou mais porque... do que eu. mas eu tenho tudo anotado, né? Eu não. É uma coisa que eu não falei nos melhores atletas nos Jogos Abertos, nos melhores atletas dos Jogos Abertos. A Mara, nos 400 metros, é a 21ª, no 800 ela é a terceira, no 1500 ela é a 14ª, no 3000 ela é a 25ª, nos Jogos Abertos. Isso, com 20 e tantos anos que ela parou, então o teu nome vai ficar por muito tempo aí Muito tempo. no nossos registros, né? E a gente, como eu falei, a gente vai lançar ainda, quero lançar ainda esse ano os absolutos, e aí vou publicar nas redes sociais, e tu vai poder ler o teu nome muitas vezes, o teu nome aparece lá muitas vezes. Que bom, né? Marinha, Marinha, mas foi muito bom falar contigo, olha, foi uma Prazer foi alegria. meu. A gente se vê, de vez em quando a gente se vê lá na praia rapidinho, mas nem se fala direito, né? Mas Aham. a hora que se acalmar essa pandemia toda, nós vamos lá conversar, bater um papo legal. Tá bom, nego. Foi muito bom te ver, né? Dar um beijão aí Obrigada. na filha, na neta, na família toda, né? Obrigado por ter atendido o nosso convite. E a Aí. palavra é tua, o que tu quiser falar, tá contigo, a palavra é tua. Não, querido, obrigada. Quero te agradecer também por lembrar de mim, tá? Fico muito satisfeita. Um abraço para meus amigos que há anos eu não a vejo, né? O pessoal do atletismo, da família atletismo. Um abraço para todos. Quem lembrou de ti quando foi entrevistado, falou de ti, foi o Otmar, hein? O Otmar, ele fala de ti sempre, né? Que bom. Ele Eu lembrou tive de um ti. contato com ele, uma vez encontrei ele no supermercado, aí a gente conversou um pouco, mas eu quase não tenho contato com ninguém do atletismo. Sabe o que eu encontrei outro dia? Não sei se é da tua época, a Nelly, A velocista, a Nelly é Nelly da foi tua... quando eu comecei. Ela parou num posto para pedir informação, foi pedir para mim. Eu digo, o que é que tá fazendo aqui, mulher? Fazia muitos anos que eu não via ela também. Nélia Alice de Souza, baita velocista. Tem pouco eu não falava com ela. Marinha, então, brigadão, muito obrigado, valeu demais, né? Eu que agradeço. Essa gentileza de ver atender o nosso pedido. Você é uma das glórias do nosso atletismo, você é uma das pessoas históricas. Você está em casa, quando voltar tudo normal, aí eu quero um dia que tu vá lá nos Jogos Abertos. O ano que vem vai ser em Jaraguá do Sul. Vamos lá para matar a saudade. Tá Valeu, bom. Maria. Beijão, Valeu. muito obrigado. Tchau, tchau. E a Tchau. vocês, amigos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.